Salve galera, ligado no programa Sem Filtro. Hoje, pessoal, com mais uma entrevista sensacional, cara. E não só entrevista, vocês vão ter uma notícia exclusiva. Bombástica, meu irmão, bombástica. Chama a vinheta. Nossa. Vamos lá, pessoal. Então hoje nós vamos ter entrevista. Entrevista aí com o professor Alê, né? O líder e fundador da Colisão, né? Organizando a organização de diversos eventos, né? Campeonatos aí do mundo do jiu-jitsu. E conforme prometido, agora até o final, porque ele vai dar uma notícia quentíssima, exclusiva do Sem Filtro. Exclusiva. Ninguém mais tem essa notícia, cara. Que realmente a galera do jiu-jitsu tá esperando há muito tempo isso aí, cara. E vão curtir muito, cara. Muito entrevista show, desenrolando de maneira... Não, o cara é sensacional, o cara é fera. Sensacional, o cara é fera, mano. Fera. Então, pessoal, curtam, né, meu? Sim. E agradecer os nossos patrocinadores, né? Sempre, cara. Patrocinadores, Kimonos Mamute. Magia das Fadas. Magia das Fadas, que os caras estão chegando junto com a gente sempre aí, cara. Show de bola. Fechou? Vamos pra entrevista? Não, antes. Antes o quê? Porque eu sou sem filtro. Ah, é, nós temos um quadro. Então, Marcelo, ó, Manda. solta o quadro. Olá, eu sou Alexandre Capês, faixa preta de Jiu-Jitsu pela Fox Team Lost Club. Do tempo que Jiu-Jitsu não tinha mimimi. Sem filtro. Programa Sem Filtro, eu sou Sem Filtro. Galera, não vamos se esquecer. Meu, vamos curtir, pessoal. Vamos seguir o nosso canal. Dá essa força pra nós. Ajuda a gente lá. Se inscreve. Divulga. Acione o sininho. Não pode esquecer dessa parte. Então, como ele falou, vamos divulgar, vamos aumentar, trazer mais gente para esse canal crescer. A gente tem cada vez mais recursos para conseguir divulgar mais informação de jiu-jitsu, judô, muay thai, outras artes marciais, né? Cara, poucos programas aí tem essa qualidade, amor e carinho que a gente tá... Com certeza. Bom, pessoal, e aí, Tutão? Vamos curtir essa entrevista? Bora! Bora, tamo lá. Acompanha com a gente aí. Estamos aqui, então, com mais uma grande entrevista, conforme prometido. Hoje, hein, cara, um amigo nosso, um professor ilustre aí do mundo da luta, né? Pode falar até hoje, na parte de eventos, o grande responsável, professor Alê. Grande, professor Alê. Rapaziada, Irmão, De bola, Alê. valeu. bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui. Pô, tô amarradão de estar com vocês aqui, a gente tá acompanhando o programa. E como a gente conversou aí nas internas, não podia ter vindo em melhor hora. Porque hoje cada um tendo que ficar no seu cantinho, o nosso público ele tá muito carente de conteúdo sério de jiu-jitsu. Então o trabalho de vocês é espetacular. Hoje a gente veio pra cá não só para dar nossa colaboração e falar um pouquinho de jiu-jitsu também, mas para dar os parabéns para vocês, porque realmente assim, o programa tá em altíssimo nível, cara. Legal. Obrigado. Show de bola, a gente se sente honrado com suas palavras aí, cara. Não, eu já fiquei contente, inclusive, quando ele deu aquele spoiler. Vai ser aquela notícia quentíssima aqui. Quentíssima. Hoje, Na hora certa vai vir, vai abalar as estruturas, Já fiquei contente. show de bola, né, Aí ele me cara? fala isso aí, então, pô, É pra acabar de encher o... pô, Show tô lá de em bola. cima agora. Mas vamos lá. Aquela pergunta clássica, o que é? Clássica. Alê, resume pra nós quem que é o Alê, cara. Pô, o Alê, cara, eu vou tentar ser bem sucinto, mas eu vou falar que o Alê é uma cria do trabalho que você faz. Por quê? Você hoje, seu público é o público carente. É o público de comunidade, o público que de repente não teria condições de treinar se não tivesse uma pessoa que abrisse as portas ali e falasse, não, vem, eu vou cuidar de vocês. E eu, quando moleque, 8 anos, família pobre, muito humilde, minha mãe nunca me deixou faltar comida, mas assim, tudo na verdade era muito regradinho.
E os meus amigos treinavam judô, na época no Carlos Pena, na freguesia do Ó. E eu sempre tive vontade de treinar também. Só que ela não tinha condições de pagar uma academia de judô para mim. E aí apareceu um projeto social, por isso eu falei que na verdade eu sou cria do trabalho que vocês fazem. Apareceu um projeto social onde eu poderia treinar de graça, teria só que apresentar boletim de escola e tudo mais e ter um kimono. Então o primeiro problema foi resolvido, achar o lugar para treinar de graça. Só que aí veio o segundo, que era o kimono. Minha mãe não tinha condições de comprar um kimono para mim. Uma época era caro demais, né? Pois é. Aí apareceu um amigo que já não queria treinar mais e tal, e vendeu o kimono dele usado, que minha mãe pagou do jeito que deu ali, pedaladinho. E esse kimono era um guerreirinho que só tinha ele. E treinei com ele anos aí. Só que era uma coisa que era tão especial pra mim que a cada treino eu chegava em casa, ela não deixava lavar sem máquina dela e tal, que ela falou que estragava, né, porque era pesado. Eu ia lá no tanque, lavava na mão, cara, colocava às vezes no inverno atrás da geladeira pra secar. Rápido. Porque no dia seguinte ia treino e tinha que estar com ele limpinho. E assim começou a minha história. E aí, depois de muitos anos aí já vindo pro jiu-jitsu, eu lembro que eu fui fazer uma seletiva na faculdade, isso em 98. Treinava jiu-jitsu, mas o meu treino forte mesmo era o judô. Fui fazer seletiva na Santana. Pô, quando eu cheguei na seletiva, cara, pô, boa parte da seleção olímpica treinava lá. Era uma faculdade forte aí na parte de atletas, né? Aí o Tião, na época, que era o cara que cuidava da atlética, você veio fazer o quê mesmo, filho? Eu falei, fazer seletiva aí pro time de judô, né? Então, filho, olha, não vi você lutar ainda, mas vamos fazer um negócio bom? Você sai daqui inteiro? Não faz não. Não faz não, o nível ali é outra coisa, mas ó, vamos fazer um negócio legal. Tem um pessoal ali da Atlética de Jiu-Jitsu que estão começando a selecionar um pessoal. Por que você não tenta fazer ali junto com o pessoal ali? Você treina Jiu-Jitsu? Eu treinava, na época era azul. Aí acabei de repente indo lá, fazendo a seletiva com o pessoal do Jiu-Jitsu, passei, consegui bolsa. E dali pra frente, o meu treino de judô foi começando a ficar cada vez mais curtinho e intensificando mais de Gil. E aí foi. E hoje eu posso dizer pra você que, assim, as melhores coisas que eu tenho na vida vieram do jiu-jitsu. Legal, cara. Show de bola. Show de bola. E como que foi essa sua trajetória aí no jiu-jitsu? O que foi esse teu caminho no jiu-jitsu? Tutão, foi a mais difícil que você possa imaginar. Porque assim, como eu falei, a gente sempre teve que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre trabalhei em 2, 3 empregos, então para treinar era uma dificuldade. Eu tinha que achar os horários que muitas vezes aí nem eram os horários da academia, mas o horário que cabia para mim. Então eu arrastava mais 3, 4 para treinar comigo, como eu falei. Eu tinha um horário certo pro judô, mas pro jiu-jitsu a gente ia adaptando muita coisa. E chegou um ponto que eu falei, cara, quer saber? Eu vou largar de repente um baita emprego que a gente tinha pra trabalhar, cara, com telemarketing. Porque eram 6 horas eu conseguiria treinar e trabalhar, e me segurar um pouquinho. E foi o que eu fiz. Aí depois de um tempo começaram a surgir oportunidades para dar aula. Inclusive, acho que, sei lá, se eu estiver falando esse besteira, o Fox me corrige, mas 2004, 2005, eu dava aula numa academia na New Life, onde eu conheci o Fox. 2003. Foi onde eu conheci o Fox. Fox acho que era faixa roxa na época, Fox. Azul ou roxa? Era roxa, era roxa. É. E aí me chega esse moleque lá, pô, Acho que era moleque marrom, né? grande, eu era marrom. E um moleque grande, bicho, e eu olhava, pô, onde termina esse moleque aí forte, rapaz? E, cara, e foi aonde eu comecei a fazer essa transição do emprego pra academia, quando eu larguei total pra me manter só com jiu-jitsu. Pô, cheguei a dar aula em 6 academias aí, durante o dia, à noite, final de semana. Então, assim, a nossa vida pro jiu-jitsu, cara, foi uma vida de devoção, sabe? De a gente, na verdade... Sacerdócio, né? Exato, exato. Como eu falei no começo da entrevista, as melhores coisas que eu tenho vieram do jiu-jitsu. Minha mulher eu conheci no jiu-jitsu, os meus melhores amigos eu conheci no jiu-jitsu, os tropeços que a gente, de repente, tomou para aprender caminhos diferentes foram no jiu-jitsu. Então, eu falo pra você que, assim, jiu-jitsu, cara, não posso falar que é minha religião, pô, mas é meu estilo de vida. Legal, cara, legal. E aí a gente já trazendo a colisão. Às vezes eu tenho até orgulho de falar, pô, conheço o Ale lá, que é o líder da colisão, né, cara?
Que a gente sabe que é uma equipe que cresceu muito, né? Salvo engano, você tem filiado até do Japão. Tem. Então, cara, e aí, como que começou o projeto Colisão? Como que hoje você diz que a Colisão está estruturada? Quantos faixa preta Muito você bem tem? estruturada, né? Muito bem. Então vamos lá. Então assim, Fox, vamos começar pelo nome Colisão. Por que Colisão? Então assim, eu treinei durante uma vida inteira com meu mestre, com o Chico, com o Pio, que são os meus mestres até hoje, que são meus amigos até hoje. Inclusive, todo faixa preta, quando ele entra na Federação Paulista, ele se federa, né, e tem lá o nome dele atrelado à sua filiação, à sua agremiação. Então todos os meus pretas, se você procurar, estão lá como Colisão. Se você procurar o Carlos Alexandre de Souza, até pouco tempo atrás, o meu nome aparecia como SP Jiu-Jitsu. Eu não troquei. Por que eu não troquei? Para mostrar para os meus professores que eu vou ser eternamente grato e aluno deles por uma vida. Bacana. Mas como nós começamos então a Colisão? Em um determinado momento, nós tínhamos uma visão que o jiu-jitsu ele precisava passar por mudanças. Nós víamos algumas coisas ali que não estavam legais no jiu-jitsu. Às vezes até algumas falhas até em arbitragem mesmo, como eu cheguei a falar pro mestre Otávio, mestre, ó, eu acho que isso aqui não tá bacana, e assim, eu vou chamar fulano e ciclano para eu falar para eles que não tá bacana, porque eu não quero falar nas costas. Mas quando eu comecei a ver essas coisinhas que eu não estava concordando muito, eu não quis expor o meu professor. Então eu falei, a minha ideia é essa, eu sei que você não vai querer entrar em atrito com ninguém, mas eu vou. Então para não te expor, eu não vou para outra equipe, eu vou montar a minha. Então assim, os meus alunos respondem para mim, mas eu continuo vindo aqui nos meus treinos e competindo inclusive como SP Jiu-Jitsu, que é a minha equipe. Mas assim, daqui pra frente eu vou colocar os meninos com esse novo nome, porque assim, eu vou dar muita porrada aí e vou tomar muita porrada de volta. Mais dividida. Mas não quero te expor. Legal. E ele entendeu e me apoiou, inclusive, tanto que esse ano agora eu pego o meu 4º grau, ele sempre faz questão de estar comigo na academia, de me entregar e tudo mais. Mas a gente montou a Colisão por isso. E por que Colisão? Cara, a gente botou na cabeça que dali pra frente, tudo que tivesse de errado no jiu-jitsu, a gente ia bater de frente. E foi onde a gente formou a Colisão. Para você respondendo a sua pergunta de quantas faixas pretas, hoje nós temos 52 faixas pretas formados pela Colisão, formados por mim. Não tenho ninguém que veio de faixa preta de fora. Legal. Todos formados por mim. Aí você fala, mas por que não veio gente de fora? Porque muitas vezes quando alguns amigos me procuraram, pô, Ale, mas como é que eu faço para entrar para Colisão e tal? A primeira coisa que eu falo para os caras, cara, eu sou um ótimo amigo, mas eu sou muito mala como professor. Você não vai me aguentar. Você, na verdade, já tem, de repente, sua formação fora, suas convicções e tal. Então, talvez você não vai concordar muito com, de repente, o que eu estou formando os meninos desde a branca para eles entenderem como funciona. Né? Exato. Então, os meus 52 hoje são caras que começaram comigo desde a branca. Alguns até, de repente, vieram já de azul, roxa, né? Mas, assim, preta, todos formados por mim. Legal, cara. Legal. Olha, eu até pegar isso que você falou agora sobre ser um professor mala e tal, muita gente às vezes critica, até porque a gente fala outro dia sobre isso daí, é fácil sentar no rabo e criticar aqui, criticar ali, né? Mas muita gente critica a sua postura como professora, a minha, a dele, enfim. Mas eu acabo sendo também chato. E eu acho que até, você pode falar melhor isso daí, se hoje você tem 52 faixas pretas e cresceu tanto, é em função da sua rigidez, do seu padrão, porque a Colisão tem um padrão, né? Sim. Que a gente conhece como funciona a questão de tocar a equipe, tocar a academia, os filiais, associados, tudo mais. Padrão de aula, né, Ale? Isso. Sim. Como é que é isso aí para você gerenciar todo esse padrão e você vai o professor mala, como você falou? Como que é estar à frente de tudo isso e estar administrando tudo isso? Tutão, uma vez, o Dana White, cara, mandou essa frase que pra mim ela é genial. Ele, cara, eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Boa. Então, eu parto do pressuposto que, assim, a gente nunca vai agradar todo mundo, fato. Então, cara, eu preciso, na verdade, quando eu for embora, sabe, quando eu não estiver mais na Terra, deixar uma mensagem pro meu filho. E qual a mensagem que eu preciso deixar pra ele? Que ele foi filho de um cara de caráter reto. Então, se eu de repente não vou agradar as pessoas que não concordam com o certo, ok.
Agora, uma coisa é fato, eu vou brigar pelo certo. Veja, eu não vou acertar todas, a gente não acerta todas. Eu vou muitas vezes errar, nós vamos falhar, Tutão. A gente falha, somos Com seres certeza. humanos, óbvio. Só que assim, uma coisa é você falhar tentando acertar, e a outra é você fazer de propósito alguma coisa que você sabe que vai ferir o outro, que vai machucar o outro. Então assim, a gente, nos nossos erros, que são muitos, nunca nós erramos consciente. A gente errou porque de repente a gente tentou de um jeito e era de outro. Acabou. Aprendeu muito também com isso. Claro, mas não tenha dúvida. Aprendemos todos os dias. Então, hoje, eu não me preocupo se as pessoas vão gostar ou não se eu estou fazendo isso ou aquilo de errado. Eu vou te dar um exemplo. Minha mulher. Minha mulher, cara, o Fox conhece bem aí. Cara, ela é o meu maior orgulho dentro do jiu-jitsu. Por quê? Eu tive muitas namoradinhas que toda vez que de repente elas viam que estavam numa situação cômoda comigo, falavam, mas esse jiu-jitsu atrapalha demais nosso namoro. Saudade delas. Sabe, infelizmente assim, elas não tinham entendido ainda que o jiu-jitsu era um propósito que eu tinha criado pra mim, pra minha vida. Aí apareceu a dona Valéria, extremamente inteligente. Ela conseguiu entender o quanto o jiu-jitsu era importante pra mim. E ela falou, isso é importante pra você, né? Então vai ser importante pra mim também. Bacana. Casei. Legal, companheiro. Casei. Só que eu não podia imaginar, cara, que ela ia transformar a minha vida com o jiu-jitsu. Por quê? Tutão, pensa numa pessoa que vive os meus sonhos, sabe? Que largou de repente um baita de um emprego pra estar comigo mais tempo, pra poder aliviar o peso das minhas costas. Então, entenda. Quando a gente fala, por exemplo, até mesmo aí de alunos e de parcerias que a gente tem dentro da luta e tudo mais, hoje o meu maior parceiro, por exemplo, é minha esposa. Sabe? Que vive com a gente ali os nossos sonhos, que corre com a gente com tudo. E quando a gente fala de retidão, por exemplo, que era até a sua pergunta, eu muitas vezes aí já aconteceu de um exemplo, uma prova que a gente fez do Álvaro, da confederação, fizemos lá o curso e tal, e na hora da prova, todo mundo ficava junto numa mesa. Eu peguei a minha prova e saí da mesa. Ela, pô, mas você saindo daqui por quê? Porque senão você vai me perguntar alguma coisa, eu não vou te responder, você vai ficar chateada. E assim, até sair o resultado, ela ficou brava comigo. Pô, você não ficou aqui comigo, não sei o que lá e tal, mas depois ela passou. E ela viu que ela passou Pelo mérito dela. pelo mérito dela. Então você vê, quando a gente fala de fazer as coisas não para agradar os outros, mas fazer o que é o certo, cara, é o certo com todo mundo. E ninguém vai poder falar que a Valéria chegou onde chegou porque é esposa da Lei, não. Ela conquistou o espaço dela. Ela conquistou mais coisa que eu. Sim. Ela conquistou mais coisa que eu. Interessante, Ale, você falar isso, porque eu já vi de pessoas, até mesmo de fora da colisão, falar, a Valéria, ela tem um poder administrativo sensacional. Eu já ouvi de pessoas fora da colisão mesmo. Falar, não, é sensacional. Ela mexia com... Fazia anotação no papelzinho quando eu estava no começo de cada aluno. Pois é. E isso, cara, pra nós, que muitas vezes tá mais preocupado com tatame, que essa é a real, né, mano? Tá preocupado em dar aula, preocupado em fazer muita coisa. E isso é... Hoje eu falo que eu tenho também, achei uma companheira exatamente assim. Sim. Que é aquela pessoa que ela cuida digamos, da parte administrativa, né, cara? Exatamente, que não é fácil. É o mais Mas, difícil. cara, não é fácil. Eu vou até complementar o que você falou aí. É o seguinte, a gente estava falando agora há pouco, antes de começar aqui nos bastidores aqui, e reafirmo o que eu disse, daqui a pouco a gente vai falar a parte de eventos, né, do Ale. Os meus alunos elogiaram muito o campeonato dele, pela organização, pelo atendimento e tal, mas quando a gente chegou no ginásio, quem estava na porta recebendo o pessoal, agilizando, a Valéria estava lá. Não tava passeando posuda lá de primeira dama. Não, tava lá trabalhando, mão na massa, recebendo o pessoal, confirmando inscrição e tal. E isso realmente faz diferença. A minha esposa também, ela comenta isso daí. Pô, que bacana de ver ela como faixa preta, ela ali à frente, ela puxando treino, ela junto com você. Isso realmente, Mas pô, sabe, parabéns. Então, entra naquela máxima que a gente usa sempre. A palavra conduz, o exemplo arrasta. É isso. Sim. Isso É isso. Show de bola, legal, Ale, você falar como a história um pouco da colisão aí, né, cara? E como que nasceu a Colisão Combate Esportes, cara? E hoje a gente pode dizer que é
digamos, quem tá alavancando aí, evento, né? A potência de eventos aí, não. Legal. Não só no Brasil, né? Hoje a gente conseguiu dar uma viajadinha, levar os eventos aí para alguns outros lugares. Mas assim, a Colisão Combate Esportes, Fox, ela foi uma coisa muito natural, assim como nasceu a equipe também. Em um determinado momento, nós achamos que nós poderíamos dar uma contribuição na cena do jiu-jitsu. Porque assim, nego para reclamar, falar que as coisas não estão legais e não sei o que lá, pô, é o que mais tem. Só quantos caras de repente botam a cara para ir lá e fazer? Eu vou te dar um exemplo clássico. Teve uma época, como eu falei, a gente começou a reclamar de arbitragem. Pô, o cara tá reclamando de arbitragem. Aí um belo dia, um dos diretores de arbitragem aí falou pra mim, pô, você reclama demais lá de fora. Por que você não entra e vai arbitrar? Eu falei, tá bom, próximo campeonato eu entro. E aí entrei, coloquei lá o uniforme de estagiário, pô, imagina os árbitros, cara, que me viam pichando eles do lado de fora, me vendo com o uniformezinho do lado de dentro. Meu, eu vou te contar até uma história engraçada. No meu primeiro dia de estagiário de arbitragem, eu me trocando, cara, me trancaram no vestiário, bicho. Imagina o quanto rapaziada, eu sei, eu era chato. Mas, cara, me trancaram no vestiário, bicho. Então, assim, mas por quê, cara? Pô, é muito chato mesmo você tá dando o seu máximo ali dentro, sabe? E de repente alguém buzinando de fora. Só que quando você coloca o uniforme, você consegue entender o quão difícil é você estar bem posicionado ali. E hoje a gente vive um Big Brother. Sabe? Tá todo mundo com um celularzinho na mão ali. E assim, meu irmão, você errou, você vai ser apontado. É fato. Então, a gente começou a Colisão Combate Esportes justamente por isso. A gente não queria ser da corrente do pessoal que só reclama e não faz nada. Então, tem alguma coisa que não tá legal, que tá errada? Vamos resolver, vamos fazer também. Então, foi onde nós começamos aí em primeiro momento, montar campeonatos pra gente. Você inclusive citou o Acre, né? Sim. Nós chegamos a montar um dos primeiros campeonatos, só se foi lá e tudo mais. E assim, óbvio, os primeiros, Deus. Eu vejo às vezes foto, cara, eu fico olhando pra, sabe, ficar horrorizado com aquilo ali e falar, ó, você já fez isso, hein? Então assim, a gente na verdade, óbvio, errou bastante nos primeiros e tudo mais, só que a gente foi persistindo, a nossa equipe ela é muito unida, devo muito o sucesso dos nossos eventos, a nossa equipe, que sabe, sempre me apoiou, sempre esteve comigo. E a gente brigou por uma excelência no esporte, Tutão, que, cara, que hoje não é exclusivo nosso. A gente vê aí inúmeras organizações colocando, de repente, o jiu-jitsu aí num patamar de excelência. Então, a gente muitas vezes aí tem aquele olhar crítico de falar, pô, isso aqui tá muito maneiro, então merece, inclusive, ser copiado, isso aqui pode ser melhorado e isso aqui tem que ser evitado. Então, assim, hoje, a Colisão Combate Esportes, o que ela tem como métrica dela? Então, primeiro, cara, respeito a quem faz a coisa acontecer. Quem são os atores principais do campeonato? Os atletas. Então, o atleta ele tem que chegar lá com o campeonato correndo no horário, ele tem que ser muito bem recebido, com um sorriso no rosto, porque para ele é dia de festa. O atleta não está lá obrigado, ele está lá porque ele quer estar lá. Ele pode, inclusive, optar pelos nossos campeonatos ou do outro. Ele optou pelo nosso. Sim. Então, cara, como é que eu não vou receber esse cara com um sorriso, com um abraço? Eu vou te falar que essa quarentena é uma das coisas que mais me faz falta. Eu tenho falado, inclusive, nas lives que a gente tem feito, exatamente isso, de abraçar os amigos que a gente fez no jiu-jitsu e nos campeonatos. Sabe, ano passado, inclusive, nós fizemos um Prime social, que nós colocamos lá 600 crianças, de graça, no São Paulo. Legal. Bem legal. Só que você vê, o que foi o mais legal? Que nós chamamos a comunidade do jiu-jitsu para fazer com a gente. Então, por exemplo, os árbitros. Pessoal, se eu fizesse um campeonato social, vocês viriam? Para não ganhar nada, porque eu também vou estar ganhando. Pô, carteiro foi um deles. Foi o primeiro a falar, Lê, pô, eu tô com você. Sabe, os caras trabalham um dia inteiro de graça. Isso é um negócio que é legal, viu, Ale? Sabe, os caras que fazem medalha. Pô, e aí? Vocês entram com a gente? Ale, eu não consigo te dar as medalhas. Mas, ó, o custo das medalhas é isso aqui.
Então, assim, ó, te consigo pelo custo e, cara, você vê o que você consegue fazer. Aí o pessoal que entrou com restaurante e tal, que acabou entrando meio como patrocinador, conseguiu cobrir, por exemplo, as medalhas. O São Paulo deu pra gente o ginásio deles, pô, o ginásio de São Paulo é concorridíssimo. Mas os caras, ó, a data é de vocês. Sabe, a Prime, pô, tá mudando, na verdade, a cena do jiu-jitsu. E, cara, nesse campeonato se desdobrou pra conseguir tudo o que, de repente, aí norteava pra poder fazer a coisa acontecer. Então, você vê, foi uma experiência pra gente, pra muita gente foi só um campeonato social. Pra gente foi a maior experiência que a gente teve na vida. Que vida, né? Porque, cara, a gente viu a comunidade do jiu-jitsu acreditando num trabalho, sabe? Então, pô, vamos lá, vamos fazer pra molecada. No dia, foi até engraçado. Imagina 600 crianças num evento. Criança não fica sentada rezando, né? Criança quer brincar. E muitos ali, pô, o cara levava o time inteiro dele, então uns pequenininhos iam lutar de primeiro, os outros iam lutar à tarde. Esses que iam lutar à tarde, eles não iam ficar esperando sentadinho na arquibancada. Era um tal de criança descendo naquele... Tem o símbolo de São Paulo que aparece na piscina. Descendo no símbolo de São Paulo, cara, aparecendo na piscina. Segurança correndo atrás desses moleques. Nós vamos parar esse campeonato, Ale! Cara, foi tenso, mas a gente lembrou, a gente dá risada, porque assim, era um monte de criança sendo criança. E assim, a comunidade do jiu-jitsu unida pra fazer um negócio maneiro pra molecada. Cara, assim, maneiro demais. Sabe? Então a Colisão Combate Esportes é isso, Tom. Ale, deixa eu fazer uma pergunta, que eu vejo que todo mundo foge desse molde. São duas coisas que me intrigam em campeonato. E você, como organizador, pode dizer por que de repente fogem tanto. Primeira, sair do campeonato pontuado, campeonato por finalização, somente. Tempo e finalização. Não tem empate. E a outra questão que, como professor, eu brigo bastante. Por que não abrir espaço para o professor estar mais próximo do tatame, acompanhando ali o atleta, fazendo o corner dele e tudo mais? Por que os campeonatos relutam, os organizadores de evento relutam tanto nesses dois pontos? Tem como me dizer isso daí? Tem, opa. Assim, então, eu tentei algumas vezes colocar os professores ali embaixo. Então, o que eu fiz? Eu credenciei os caras, olha que bacana. Então, os caras faziam inscrição e tal. Então, por gremiação, eu credenciava um responsável. Então, dava lá a credencialzinha do cara, o cara podia sentar, bonitinho. Pô, então, ó, essa aqui é a sua cadeira, você vai ficar sentadinho, você vai instruir seu atleta. Então, algumas vezes eu tinha que parar o campeonato e tirar os caras de dentro do tatame. Infelizmente. Não tem cultura, né, cara? Estão assim, ouvindo isso aí, né? E não era todo mundo, não era todo mundo. Você vê? Era 2, 3. Só que assim, como é que eu vou falar? Não, você não vai porque você não tem... Cara, ou é todo mundo ou não é. Então, infelizmente, será que os caras emocionalmente eles estão preparados para isso? E eu não tô criticando não, porque assim, tem muito professor que ele não entra ali, Tutão, por falta de educação ou coisa assim. Pelo contrário. O cara que às vezes sai pulando pra ir no tatame e tudo mais, ele é tão apaixonado pelo que ele faz. Ele se envolve tanto com os atletas dele que, cara, o cara perde até a razão. Porque ele sabe o quanto, de repente, ali aquele cara tá sofrendo na casa dele, a vida do cara não é a das melhores, então ele deposita naquele campeonato ali, sabe, a mudança de muita coisa na vida do cara. E de repente, puto, o árbitro vai lá e erra. Porra, mas árbitro erra, árbitro é ser humano. Às vezes uma colocação ali, e pior é quando o árbitro não erra. Pior é quando de repente o professor não conhece a regra, ou não sabe que a regra foi modificada, porque a regra ela muda todos os dias. Então assim, o cara entra cheio da razão dele, porque a regra que ele conhece é aquela ali, não sabe que mudou, só que, cara, atrapalha o andamento. Então assim, infelizmente, Tutão, se eu não conseguir fazer com todo mundo, eu não vou fazer com meia dúzia. Então, por enquanto, a gente ainda não consegue nesses moldes por conta disso. Mas é uma coisa que já está melhorando bastante e que num futuro muito próximo, inclusive no evento que a gente vai fazer agora em agosto, a gente vai ter condições de fazer isso. Agora... Daqui a agosto? Opa, já vamos falar sobre isso aí já. Já tá na manga. Ele soltou, mas um spoiler ele soltou, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Agora, com relação a sua outra pergunta de campeonato com finalização, né? E não ponto, né? E não ponto. O que acontece? Quando os caras criaram os pontos pro jiu-jitsu,
eles criaram justamente para se poder fazer algo realmente competitivo. Por quê? O jiu-jitsu, cara, hoje, principalmente, ele é um esporte onde o nível dos atletas ele é muito parelho. Você vê, na própria academia, pô, cara, tem caras que você treina tanto com cara que muitas vezes ali, pô, se você não tiver com um olho muito clínico, você não sabe quem de repente aí conseguiu fazer alguma coisinha a mais. Sobressair ali. Né? Exatamente. Então, o nível hoje dos atletas de ponta, ele é tão parelho, Tutão, que se eu não achar formas de pontuar aquilo ali, eu vou ter muito empate, muita gente saindo abraçada, mas e aí? E assim, o campeonato, a competição, a gente leva ela pro lado de o cara estar lá competindo, lutando por algo. Sabe, eu tenho que de repente mostrar que hoje você foi bem, mas amanhã de repente o outro pode estar melhor. Certo. Então eu só consigo medir isso com os pontos. Você vê, quando os caras criaram a questão da vantagem, inclusive até um dos caras que eu sei aí que foi um dos criadores da vantagem aí, o professor Rodrigo Castro, ele é lá de Brasília. Cara, o cara resolveu o problema de muita gente e criou problema para muita gente. Porque você vê, né? Tem muita gente hoje que luta por uma vantagem. Então, isso, putz, cara, é complicado porque tira um pouquinho daquele brilho que a gente gostaria de ver, né? Mas, por outro lado, assim, resolve também o problema de muita gente quando realmente o nível ali está muito, muito igual. Do parelho ali, né? Exatamente. Então, os pontos é por isso. Então, eu também acho que assim, sabe, você procurar a finalização, muito bacana, por isso, alguns eventos nossos, nós criamos algumas regrinhas na tocante de acabou a luta, ok. Então esse campeonato, esse evento, você vê isso muito na Copa Pódium, por exemplo, quando o cara termina por finalização, o cara tem uma quantidade de pontos. Quando ele só ganha, ele tem outra quantidade. E no final, a soma desses pontos, as finalizações dele, inclusive, podem desempatar para ele. Tá. Então, assim, tem campeonatos hoje que a gente consegue colocar essa questão da finalização como pontuação, inclusive, uma pontuação final, mas assim, simplesmente definir, então, foi finalizado, ok, não foi, se abraça e sai, a gente perde um pouquinho a questão da competição. Perfeito. Professor, a gente estava falando, né, da parte de arbitragem. O que você acha, Lê, do árbitro de vídeo nos eventos de jiu-jitsu, a comunicação ponto a ponto com a arbitragem? Qual que é o seu posicionamento quanto a isso aí? Espetacular, espetacular. Para quem consegue ter a estrutura da arbitragem de vídeo, espetacular. Eu acho que tudo que você pode fazer para minimizar erros, cara, é muito bem-vindo. Porque assim, o jiu-jitsu, ele é feito de detalhes. Como a gente já falou anteriormente, hoje o jiu-jitsu está muito parelho, né? Então o detalhe, ele muitas vezes aí pode ser fator predominante. Detalhes sutis, né? Sutis. Então assim, você ter de repente hoje a arbitragem de vídeo, que hoje a gente tem visto acontecer de fato só no Mundial da Califórnia, cara, você já viu ali muitas lutas aí serem realmente bem direcionadas por conta do vídeo. Então assim, não é um recurso barato para quem de repente vai colocar para funcionar. Nós já fizemos isso em eventos da Colisão Combate Esportes. E isso há 4 anos atrás, eu fiz um evento em Ferraz, cara. E assim, na ocasião eu nem cobrei do organizador por esse recurso a mais. Mas coloquei uma câmera em cada área e fizemos do nosso jeito ali. Foi um sucesso? Mais ou menos. Porque na ocasião nós deixamos aberto para os professores pedirem para tirar dúvida de recurso de vídeo. Então ficou meio bagunçadinho. A gente deixar os caras ficarem perguntando e tudo mais. Não era o caso. Mas a forma que eles usam hoje no Mundial, por exemplo, espetacular. Eu digo para vocês que assim, num futuro não muito distante, vai ser uma máxima para todos os campeonatos sérios. Eu imagino que sim. Legal, cara. E hoje, o que você tem hoje de recurso para conseguir minimizar esses erros? Tutão, uma coisa muito simples, mas que já faz toda a diferença. Rádio comunicador. Ponto a ponto. Rádio comunicador para todos os árbitros, para todos os mesários. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma área. Então, a área 1. Pô, na área 1, eu vou colocar no canal 1 o árbitro, o mesário.
Cara, eu tenho o meu diretor de arbitragem que tem a condição de, eu sei que aquela área é a área 1 e eu estou vendo o Fox arbitrar na área 1. Então eu quero falar na orelha do Fox, canal 1. Fox, ó, tô vendo aqui, cara, uma posiçãozinha ali que talvez você não viu pelo ângulo que você tá, mas, cara, uma vantagenzinha ali escapou. Pô, eu tô ajudando o Fox a fazer o trabalho dele bem feito, número 1. A torcida não tá me vendo parar a área, tirar a dinâmica do evento, nem tampouco vão falar, pô, mas aquele cara não tá vendo o que tá acontecendo? Cara, é bem simples. Eu estou, na verdade, me comunicando sem atrapalhar o andamento. E rádio não é uma coisa cara. Sim. Então hoje os nossos campeonatos da Colisão Combate Esportes, seja em São Paulo, no Rio, em outros estados, a gente, na verdade, tem como ferramenta de trabalho para todas as lutas o rádio. Não, o que é muito interessante isso daí é que você minimiza realmente o erro e você não expõe o árbitro, né? Porque quem está assistindo aqui, pô, esse árbitro é bom mesmo, não perde nada. Você não expõe o cara, não tem que o diretor intervir ali, deixar o cara na situação. Esporte. Exato. Sim, né? sim. Profissionaliza cada vez mais, né? Profissionaliza, esporte. como eu estava falando aqui nos bastidores, porque o atleta errar, que muitas vezes é a oportunidade da vida dele ali, né? Sim, sim. E às vezes te digo mais, a pessoa que fala, mas aquele árbitro roubou, cara, assim, ó, de verdade, não sabe o que tá falando. Porque assim, ninguém entra ali para prejudicar ninguém. Todo árbitro, cara, também é professor, também tem seus alunos. Então assim, a primeira máxima do árbitro ali é que ele não tem bandeira. Sim. A gente não olha pet de quem tá ali, quem tá do lado de fora. Para mim, eu quero ver o bom jiu-jitsu. E vamos imaginar, bem a grosso modo, cara, hoje a gente vive um Big Brother, a gente já falou sobre isso no começo da entrevista. Sim. Todo mundo tem um celularzinho na mão que, pô, se eu percebo ali que o cara foi tendencioso, que o cara de repente, pô, sabe, tentou ali prejudicar uma agremiação porque não gosta do professor, tá morto pro jiu-jitsu. Tá morto pro jiu-jitsu. Pelo menos em evento nosso, cara, assim, infelizmente, pessoas que não são bons profissionais, com a gente não trabalha. Como eu falei, volto a repetir, a estrela do evento é o atleta. É o atleta, tá. A gente costuma até dizer, e isso eu aprendi com quem arbitra há muitos anos aí, e todo árbitro repete essa mesma frase. O árbitro bom é aquele que você nem sabe o nome dele. Quem é aquele cara ali? Não sei, não conheço. O cara arbitrou o dia inteiro, eu falei isso no curso, né? Curso, Cara, mas o cara tá arbitrando o dia inteiro, mas eu não sei. Eu não me preocupei em saber o nome do cara. Quando você se preocupa em saber o nome do cara? Quem é aquele cara ali que tá fazendo besteira? Mano, é o Tutão. Tutão, meu irmão. Todo mundo sabe que alguma coisa se o cara tá te chamando pelo nome, Tutão, fica preocupado. Ferrou, né? Exato. Fica preocupado. Se o cara sabe o seu nome, fica preocupado. Esse cara não vai te mandar bombom. Não é. No meu ponto a ponto aqui, o produtor pode fazer uma pergunta, é isso? Então, a respeito dessa parada do árbitro de vídeo, fazendo um comparativo ao futebol, os torcedores de futebol, assim, odiaram o árbitro de vídeo pelo seguinte: pro torcedor de futebol, o fator erro do árbitro é algo que dá uma temperada na partida e tal, e o atleta, às vezes, ele entra em campo utilizando uma forma de meio que ludibriar o árbitro para tirar uma vantagem. No árbitro de vídeo, na luta, você acha que, tipo, acaba com essa possibilidade, tipo, faz com que o atleta ele nunca vai entrar no tatame pensando que ele pode, de repente, ludibriar o árbitro e não tira um pouco desse tempero da luta, de repente, o árbitro errou e isso deixou a luta mais emocionante? Você acha que não rola isso aí? Então, eu vou falar pra você que assim, nós estamos pensando em duas situações um pouco diferentes. Vamos lembrar, por exemplo, do gol de mão do Maradona. Pô, quem de repente, cara, não ficou maravilhado e o cara dá um tapinha com a mão ali, montar, pô, faz o gol, comemora. Cara, coisa de gênio. O cara conseguiu disfarçar ali. Agora, veja, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, nós estamos falando, na verdade, de um esporte não coletivo, mas um esporte individual. Com doutrina. Com doutrina, que a gente... Raízes. Você quer um exemplo clássico? Cara, você ensina seu aluno uma vida inteira o caminho da retidão. Então, como é que eu vou falar pro cara que foi bonito ele ganhar porque ele foi malandro? Já começa assim, número 1. Número 2,
no esporte coletivo, muitas vezes aí o futebol. O futebol, o campeão brasileiro por pontos corridos, ele vai ser campeão depois de muitas partidas. Então uma ou outra que escapa de repente um detalhezinho que foi engraçado de se ver depois, maneiro. Agora, fala pro aluno do Fox, que está num projeto social, que junta moedinha para poder competir, inclusive, que tá esperando aquele campeonato, pô, ele só vai poder fazer aquele nos próximos 3, 4 meses. Que de repente o cara foi malandro e ganhou de repente por uma malandragem, que ó, junta a moedinha de novo, vem no próximo que você foi menos malandro que ele. Então, talvez aí são paralelos diferentes, né? Mas espero que eu tenha conseguido te explicar a diferença de um pro outro. Com certeza. Valeu. Ou seja, Larápio, né? deixar mano? o Marcelo abrir a boca e falar aqui. Que larápio, né? Na moral, né? Tô vergonha Deixa eu de passar agora. vergonha, né? Mas vamos Então, deixar continuar, vai. Depois ele mesmo corta. Não, mas beleza. E Ale? Bola. Agora, cara. o grande momento. Você já deu um spoiler aí, né, meu? Nós Na abertura a gente conversamos falou. Na abertura nós falamos. Eventos, cara. Vamos lá, evento, cara. Pô, nós estamos desde março, infelizmente aí, por uma questão que né, não é culpa de ninguém, né? Passando por um momento difícil na vida de todo mundo. Mundial, né? Mundial, que é a tal da pandemia. Não é a primeira vez que o mundo passa por isso, mas assim, da forma que se viu, eu imagino que tenha sido a primeira vez e a mais séria. Porque hoje, o mundo, pô, você chega no outro lado do mundo, no Japão, em 24 horas de voo. Então, olha a rapidez que um vírus vai de um lugar para o outro. Então, assim, nós somos obrigados a parar e com razão, sabe? Com razão. Quem de repente falou que, mas isso aí não é motivo, cara, não tá vivendo no mesmo mundo que a gente. Então, assim, o negócio é sério e nós temos que respeitar. Fato. Mas, na outra ponta da coisa, nós temos algumas pessoas que, cara, como a gente falou, tem o jiu-jitsu, seu estilo de vida. Então, será que de repente hoje para o nosso público está sendo saudável simplesmente, cara, sentar na frente do Netflix e comer lá uma bolacha recheada e esperar, sei lá até quando, para ver alguma coisa do jiu-jitsu? Sabe, o cara já viu todos os vídeos de internet, já viu tudo. E assim, esse cara de repente hoje ele está carente do jiu-jitsu. Então nós estamos pensando em como seria uma forma segura, antes de mais nada, de tentar trazer um pouquinho de alegria para o pessoal que curte ver o jiu-jitsu aí. Então nós sentamos com o pessoal aí da saúde e montamos um protocolo que qualquer um que quiser ter acesso aí a gente manda tranquilamente, onde nós conseguiremos de uma forma saudável matar um pouco da saudade do pessoal do jiu-jitsu com algum evento em um ambiente controlado, um ambiente que seja o ambiente para aquele momento. Então nós chegamos num denominador comum, onde nós vamos montar alguns GPs de azul, roxa, marrom e preta, ambientes que nós vamos colocar 16 pessoas apenas por evento. Essas 16 pessoas não entram ao mesmo tempo. Entram 8, lutam, os que perdem saem, entram mais 8, lutam, os que perdem saem. Todo mundo testado, então assim, importante, todo mundo tem que saber que está bem, tanto o pessoal que vai lutar quanto o pessoal da produção. Criamos alguns protocolos para que só quem vai ter contato são os atletas, então o árbitro não toca no atleta em nenhum momento. Tivemos que recriar um jiu-jitsu para aquela situação. Então, assim, a partir do dia 2 de agosto, dia 1º e dia 2 de agosto, já temos novidade aí, nós vamos ter o Thunder Fight, que volta aí trazendo algumas lutas de jiu-jitsu, que pessoas comuns vão poder lutar, então não só pessoas convidadas, mas pessoas comuns vão poder lutar. Óbvio, são poucas vagas, são 3 categorias, uma dos leves, uma dos médios e uma dos pesados. Então, para esse nosso novo momento, é o que dá para se fazer, mas agora, dia 1º e dia 2, já voltamos aí aos eventos. Sensacional. Oh, Ale, show de bola. E fala um negócio pra mim, Ale. Essa inscrição será como? Via Isso, então assim, site? ela vai ser pelo Sou Competidor, Sou Competidor. mas nós estamos fechando com os professores líderes de equipe
para que cada um de repente aí converse com a sua equipe e saiba quem de repente naquele momento representaria melhor a sua equipe, porque não dá para todo mundo. Infelizmente não é um campeonato aberto ao grande público, né? Então vai funcionar dessa forma, os líderes vão estar abrindo para a gente e, por outro lado, para que todo mundo participe, nós vamos colocar lá um pay-per-view muito barato, por exemplo, para cada evento o cara vai pagar R$ 9,90. Se o cara quiser assistir, sim, se o cara quiser assistir sábado e domingo, os 2 dias, o cara paga R$15. Ou seja, muito barato, mas assim, como nós vamos ter que montar uma estrutura um pouco diferente, nós vamos ter o pessoal, as câmeras, mesa de corte, tudo que precisa para poder fazer o evento, então, e os testes de Covid que vão ser feitos e tudo mais, então, esses custos cobrem aí, junto com uma pequena inscrição, o que a gente precisa para poder tocar o campeonato. Durante a semana vamos ter aí também um canal que vai estar fazendo a cobertura, não sei se eu posso falar aqui, mas Pode? vai estar o Ru aí fazendo a parte da cobertura. Aliás, vai estar o Ru, quem vai estar comentando? Vai ter lá um pessoal aí que é top hoje no jiu-jitsu, aí tá dando uma cara nova pro jiu-jitsu, sem filtro, vai estar lá com a gente. Sensacional. Muito bom. Os rostinhos bonitos, né? Pois é, né? Pô, show de bola, Ale. Aí sim, Olha, boa assim, notícia. Fico feliz pela situação do evento, da gente poder contar realmente com o evento de novo aí. Quem estava ansioso por isso. Achei fantástica essa estrutura que ele estava explicando pra gente já antes, explicou de novo agora sobre todo esse protocolo que eles montaram. Sim. Segurança. Essa segurança, né? Acima de tudo. Essa comodidade, de repente, tem muita gente que está querendo ver campeonato de jiu-jitsu, mas tem medo de se expor, que vai ter o pay-per-view por um preço acessível. Sim. Entendeu? Que vai ter um compra desse pay-per-view, ele faz pelo próprio site do Sou Competidor. No mesmo lugar que o pessoal vai fazer as inscrições, eles compram também. Por que eu sou competidor? Primeiro, é patrocinador do evento. Ele está entrando também como um baita parceiro nosso do ano inteiro, e para esse evento não ficou de fora. Eles criaram todo um sistema para facilitar a vida do nosso público, porque as pessoas já estão acostumadas a andar pelo site, a fazer compras de campeonatos pelo site. Então vai ser a coisa mais simples do mundo, exatamente. A coisa mais simples do mundo, o pessoal vai ter que fazer a compra antecipada, porque, enfim, né, o campeonato é no final de semana, então não dá simplesmente para no final de semana, vou fazer um depósito bancário aí, vou pagar um boleto. Não vai funcionar. Então a compra vai ser antecipada, a gente vai avisar toda a comunidade. E a importância, na verdade, das pessoas participarem com a gente, né, de comprarem lá o seu pay-per-view, que é baratinho e tudo mais, para fomentar essa volta do esporte. Então, assim, infelizmente, tão cedo, nós não temos ainda essa possibilidade de ter o campeonato da forma que nós gostamos de ter, de estar lá abraçando nossos atletas, tirando foto num pódio, revendo nossos amigos, né? Pô, eu mesmo, tava há tanto tempo sem ver o Fox, num campeonato que a gente tava com ele lá, com o mestre Moisés, pô, revi o Fox, sabe? Conseguimos bater um papo ali, falar sobre eventos que viriam. Então, sabe, quantas vezes aí eu não passo um tempão, você vê meus amigos aí, e em campeonato eu consigo revê-los. É um grande momento, né? É momento de festa. Pra mim, sabe, é um momento de festa. Mas esse momento de festa, por enquanto, até por uma questão de segurança nossa, mundial, essa grande festa sendo adiada, mas pelo menos esse alento para os nossos competidores, para o nosso público, nós gostaríamos de dar. Sabe, esse carinho para o jiu-jitsu a gente queria oferecer. Legal. Então, nesse primeiro momento, o evento é assim, sem público, com uma quantidade muito reduzida de staff e tudo mais, com todas... Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter uma empresa, tá, que vai estar participando com a gente lá, no momento aí do evento, que eles vão fazer pra gente a higienização do local 1 hora antes, e durante as lutas, no intervalo de cada uma das lutas, a higienização de toda a área de luta. Show de bola, show de bola. E, Ale, o pay-per-view, né, voltando um pouquinho, quanto tempo antes do evento, dia 1º, dia 2, ele já vai estar disponível para a galera comprar no seu competidor? Eu acho que a semana que vem já tem segunda-feira já funcionando tanto as inscrições quanto o pay-per-view. Então, a galera já pode entrar. Já pode entrando, inclusive a compra antecipada vai trazer para os caras aí um descontinho, vai ser bem legal. Então assim, o cara já pode garantir lá teu pay-per-view, como a gente falou, Fox, imagina, o cara pegar R$ 9,90 e garantir de repente aí na sala do sofá dele, com mais 2, 3 amigos aí que, pô, sabe, que frequenta a casa dele, poder ver
o pessoal da equipe dele, alguém representando a equipe dele, torcendo para alguém da equipe dele. Show de bola. 2 dias. R$15. Aí. No conforto, segurança e na economia, porque como eu estava conversando, se você for no campeonato como era antes, o que você Sim. gasta de combustível, estacionamento, Alimentação. alimentação, Eu falo, Ale. que Pois é, isso- mas você vê, né, Tutão? Hoje, infelizmente, assim, nós estamos vivendo uma época em que, assim, tá difícil para todo mundo. sim. Quem falar que de repente tá vivendo a mesma vida Não. de fevereiro, de janeiro, cara, não tá no mesmo mundo que a gente. Então, assim, tudo hoje é uma nova realidade. Então, nós temos que levar essa nova realidade para todo mundo. Então, hoje, esse pay-per-view, quem de repente entrar lá, participar, prestigiar o evento, tá simplesmente fomentando a volta dos campeonatos. Simples assim. Tá fomentando a volta dos campeonatos. A nossa intenção, óbvio, eu tenho que levar o leitinho pro Joab no final do dia, mas não é esse o momento. Sabe, o momento pra gente agora, a importância que nós estamos vendo nesse evento, tá voltando agora, é a volta do jiu-jitsu, com segurança. Sabe, se nós conseguirmos, de repente, mostrar um modelo que as pessoas olhem e falem, pô, curti, eu quero fazer na minha cidade também, quero fazer no meu estado, eu não preciso ir no lugar para, inclusive, ó, o que eu fiz foi isso, toma aqui o material. Cara, hoje eu não tô guardando nada de segredinho. Cara, o jiu-jitsu é o que tem de mais importante. Então, se nós conseguirmos voltar, pô, nós vamos ter o FEPA agora fazendo aí o BJJ Stars. Olha a importância, cara, de repente esse BJJ Stars ser um sucesso. É volta do jiu-jitsu. Sabe, o cara tá se desdobrando para poder fazer uma coisa que a gente sabe que não é barato, o evento é um evento caro, e o cara tá se desdobrando para fazer a coisa acontecer. Como é que você não vai torcer pelo cara? Sim. Sabe? Então hoje a nossa preocupação é essa. É a volta do jiu-jitsu, é a volta das massas podendo competir, tudo correndo bem. Nós temos o Thunder para fazer no mês de agosto. Na sequência do Thunder já vem o EcoCamp, também vai ser feito uma edição nesses moldes. Copa UK, que já iria ser feita em São Paulo, vem agora com a gente também. Então nós temos aí alguns eventos programados para acontecer. Olha, e aí, quem quiser fazer jiu-jitsu na colisão, como é que faz, como é que acessa vocês lá, como é que funciona? Tutão, nós temos algumas filiais, principalmente na Zona Norte, é onde a gente mais aí tem escolas da colisão, espalhadas no Brasil aí, mas a nossa matriz, ela está na rua Henri Charles Potel, número 37, para pegar como referência aí, a igreja de zinco ali, né? A pessoa não conhece como igreja de zinco, né? Parece uma bíblia aberta, pô, abençoando a gente ali bem de frente. Então lá, assim que as coisas voltarem ao normal, a gente tem a escola de lutas colisão lá. Vai aparecer embaixo da tela. Pô, perfeito. Vamos. Tem telefone e contato? Tem sim, é o 3982-4835. E, pô, espero na verdade poder receber vocês lá também, né? Pode ter certeza Pra que vocês nós vamos, puxarem um treininho pra molecada lá. Como eu falo, tatame é o lugar que eu mais fiz amigos, né? Então ter vocês lá com a gente vai ser uma felicidade enorme. Show Pelo de que eu vi bola. nas fotos aqui das redes sociais, tá show de bola, Matheus. Tá lindo, então, tá tudo lindo. bonito, grande Ficou. lá. A gente montou, na verdade, 2 áreas de luta, né? Porque a gente consegue colocar aula para as crianças e para os pais separadas. Então a gente tem lá o professor Robson Furiato, que geralmente segura a molecada, enquanto os pais descem para outra sala aí e fazem a forcinha deles. Bacana. Então a gente sempre tem as aulas ao mesmo tempo, dos kids e dos adultos aí. Bacana, Ale. E o cara que quer organizar, levar o jiu-jitsu, um campeonato de jiu-jitsu para sua cidade, para o seu estado? Pode usar o mesmo número, na verdade a gente atende a Colisão Combate Esportes de lá também, o escritório fica lá também. E cara, pra gente é sempre um prazer falar de jiu-jitsu, então quem tiver interesse em montar um campeonato da criação de um tema, sabe, até a finalização aí, o evento, fazer algo um pouco diferente, pode ligar pra gente vai atender com o maior prazer do mundo. A nossa equipe hoje é uma equipe que ela consegue atender. A gente já chegou a fazer 4 campeonatos em um mês no final de semana. Então 4 frentes, 2 em São Paulo, 2 fora de São Paulo em outros estados. Então assim, a equipe hoje é muito profissional. Sensacional. Tem um orgulho danado desses meninos aí. Sem eles, inclusive, a colisão não seria nada, porque eu sozinho não faço nada sozinho, não tem como. Então a equipe está pronta aí para atender. Então precisando,
tendo interesse, pelo menos, em tomar um café com a gente, pra ouvir o que a gente tem pra falar, tô amarradão. Show de bola, Ale. Show de bola. Só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer, Ale. Sensacional. Vai estourar com certeza o tempo. Ah, vai. Um Ah, Machado vai. Civil, isso daí. Ficou show de bola. Pô, Mas meu. com certeza, Ale, a gente, né, mais uma vez agradece você vir no Sem Filtro aqui. Saiba Essa que exclusiva pra gente. essa exclusiva dos campeonatos, né, meu? É uma honra tê-lo aqui. Tenha certeza que a Colisão, tanto a Sport como a equipe, cresceu, que eles têm um grande líder, viu, cara? Cara, Eu obrigado. te admiro e pode ter certeza que você vai muito longe ainda. Obrigado, Fox. Como eu disse e volto a repetir, hoje jiu-jitsu pra gente é um estilo de vida, tudo que a gente faz com muito amor, por isso que a coisa flui. E, cara, tô felizão de inclusive ter vocês com a gente lá nesse momento tão importante que é a volta do jiu-jitsu. Então vejo vocês aí dia 1º e dia 2 Estaremos lá. no Thunder. E, cara, vamos, se Deus quiser aí, em muito breve aí, voltar para poder anunciar a volta dos eventos com torcida, com pessoas no ginásio, sabe, num segundo momento do jiu-jitsu aí. Show de bola. Um renascimento. É isso aí. Com certeza. Show de bola. Tutão, Cara, um abraço, meu querido. valeu. Obrigado. Meu irmão. Fox, Obrigado, obrigado, Ale. meu irmão. Tamo junto, cara. Valeu, galera. Pessoal, os